Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos no nosso mês da família, famílias que vencem tempos difíceis. E nós estamos refletindo nesses dias no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Nós estamos estudando e vendo o que esse texto tem para nos dizer. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes, afasta-te. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome. Obrigado pela Tua santa palavra que ilumina os nossos caminhos e que nesta noite, ó Deus, o Senhor venha dirigir nossos passos, dirigir nossa mente, a compreensão do Teu querer e da Tua vontade, no precioso nome de Cristo Jesus. Obrigado por cada irmão, por cada família aqui representada, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, Te buscar nesta noite, em espírito e em verdade, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, um dos destaques desta noite é que nós temos visto, o texto está dizendo que as pessoas são mais amantes dos prazeres do que amigas de Deus. Esse tempo nos mostra isso, com o aumento do número da pornografia, das drogas, do consumo de álcool, dessas compulsões recentes, jogos, betes, compras, comida, um estilo de vida cada vez mais desenfreado das pessoas, buscam prazer, luxo, luxúria, e cada vez mais as pessoas estão viciadas em um prazer momentâneo, em um prazer fugaz, e isso tem gerado uma série de pessoas que têm deixado de ter responsabilidade para com a sua família, responsabilidade para com o próximo, responsabilidade para com a obra de Deus. Muitas famílias hoje estão sofrendo por causa desse estilo de vida, e Paulo está nos advertindo isso. Tome cuidado com o seu prazer. O nosso prazer precisa ser em ser amigo de Deus, em estar buscando a alegria no Espírito Santo de Deus, a alegria no Senhor, e que nós não podemos estar relegando nossa vida, nossa fé. Nós precisamos, acima de tudo, suplantar esses desejos carnais, essas coisas da terra, e buscarmos ter prazer cada vez mais na palavra de Deus, na oração, na evangelização, no discipulado, para vencer esses impulsos morais que destroem o nosso espírito, destroem a nossa vida, destroem nossas famílias. É mistério que nós preguemos, anunciemos e apliquemos isso em nossas vidas, em nossas famílias. Eu quero destacar 3 verdades para nós nesta noite. A primeira delas, cultivemos em nossa família a visão de um Deus que se alegra em produzir alegria ao nosso coração. Cultivemos a alegria do Senhor em nossas vidas. A palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então a nossa alegria precisa estar em Deus.
O apóstolo Paulo, em Timóteo mesmo, só que na primeira epístola, ele fala no capítulo 4, de 1 a 4, ele fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Cresce cada vez mais essas questões. Nós estamos vendo isso, crentes que pulam de igreja em igreja, saem das igrejas por qualquer motivo, pessoas que saem das igrejas por banalidades, que não conseguem sentar, conversar, ouvir, que estão cada vez mais se destruindo, e destruindo a obra de Deus. Mas é o que a palavra de Deus diz: apostatarão da fé. Cresce cada vez mais o número desses desigrejados, desses que estão cada vez mais distante de Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nos orienta que, quando nós buscamos a Deus, nosso coração se preenche de Deus. E ao nosso coração ser preenchido por Deus, as coisas deste mundo vão ficando passageiras, vai ficando fugazes sobre nós. Queridos irmãos, é impressionante como cresce as seitas religiosas hoje em dia, as seitas que trazem proibições: não coma isso, não faça isso, proíbem as pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você, que nós não devemos obedecer a espíritos enganadores, ensinos de demônios. Querido irmão, tudo aquilo que for te afastar da igreja, se afastar do reino de Deus, você precisa renegar isso, não pode dar ouvido, não pode dar ouvido. A igreja existe para quê? Para a gente se reunir, ter comunhão, compartilhar nossa fé, orarmos, e aí, assim nós vamos crescendo, e assim nós vamos sendo moldados pela palavra de Deus. Agora, o duro é quando a igreja começa a não experimentar isso, a não desejar isso. Eu trouxe aqui nessa noite algo que está sendo compartilhado dentro dos pequenos grupos, que é: ore para que Deus prepare o coração das pessoas para receberem o Evangelho, conceda a você oportunidade e poder para anunciar o Evangelho a elas, convença as pessoas da necessidade de arrependimento e fé em Jesus. Quantos aqui tem um desse? Todos têm? Não? Então quero que você, no final você vai pegar, nós vamos ter um momento, você vai preencher alguns nomes, para que nós levantemos uma oração nesta noite. E todas as quartas-feiras você vai trazer esses nomes. E pela fé nós vamos ver essas pessoas aqui dentro da igreja. Amém, igreja? Amém? Nossa alegria precisa ser em ver as almas se entregando aos pés de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Nossa alegria precisa estar nisso. Não é ficar dando ouvido àquelas coisas que não edificam. Que não edificam. Nós precisamos dar ouvido àquilo que Deus tem para nós. A verdade, a pureza, a santificação. Tudo é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém? Eu estava até orientando uma família que é melhor resolver o problema diante de Deus e está estando resolvido viver em santidade. Agora tem gente que fica proibindo as pessoas. Não, queridos, a igreja está aqui para resolver a vida das pessoas, amém? Não é para criar empecilhos. Aí quando
as pessoas começam a achar que as coisas são mais importantes do que as pessoas, aí dá problema. Aí dá problema. E queridos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que Deus tem planos perfeitos. Amém? E os planos perfeitos estão na palavra de Deus. Eclesiastes 3, de 12 a 13. Sei que não há bem nenhum, senão o de se alegrar e fazer o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Amém, irmãos? O cristão, então, ele vive na presença de Deus, ele anda na presença de Deus, ele sai para trabalhar com alegria no Senhor, porque sabe que Deus vai fazer o seu caminho prosperar, e Deus faz o nosso caminho prosperar. Estava conversando com um irmão e falando assim, a quantidade de pessoas que chegaram na igreja e tinham uma vida muito simples, e Deus fez a vida dessas pessoas prosperarem. Nos últimos 3, 4, 5 anos, eu vi famílias prosperarem muito. E é isso que Deus faz, irmãos. É promessa de Deus, está aqui. E goze bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Deus vai fazer sua vida prosperar se você centraliza a sua vida e coloca a sua alegria no Senhor e coloca a sua alegria na obra de Deus. Amém? Deus faz sua vida prosperar. Deus faz sua vida prosperar. Queridos, Eclesiastes 5, 18, 19. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bem, e lhe deu poder para desfrutá-los, e tomar deles a sua porção, e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Amém, irmãos? Então, Deus faz os nossos caminhos prosperar. Então não desiste de andar no caminho do Senhor. Anda no caminho do Senhor. Caminha sempre na presença de Deus. Enterre murmurações, reclamações. Queridos, o povo de Israel avistou a terra prometida, mas não entrou. Porque deu ouvidos a espíritos enganadores e a espíritos demoníacos, e começaram a murmurar e a reclamar. Então enterra, tira isso da sua vida, amém? Tira isso da sua vida, agradece a Deus todos os dias, obrigado Senhor, eu te louvo, eu te busco, e anda no caminho do Senhor. Então levanta, coloca a mão no seu peito e diz assim, a alegria do Senhor é a minha força, e vou andar no seu caminho. Segundo, precisamos construir nas famílias uma cultura de disciplina e discernimento da ética cristã. Uma coisa que está ligada neste ponto é disciplina. Porque sem disciplina nós não chegamos a lugar nenhum. Querido, tem gente que acha que vai prosperar ganhando mais, mas não é assim. José do Egito nos ensina que você prospera sabendo economizar e investir. Então, quando teve a época das vacas gordas, o que ele fez? Ele guardou, porque quando veio a época das vacas magras, e é interessante que os livros de história falam disso, que houve uma seca muito grande no Egito, e que foi a época em que o Egito mais prosperou, porque as pessoas não tinham o que comer, mas o Egito tinha o que servir, os cereais, e assim as pessoas tiveram que doar seus terrenos, e foi a época que o Egito expandiu toda a sua área territorial, e o Egito então teve
prosperidade porque soube guardar no tempo em que estava prosperando. Então, não seja um consumista. Não seja uma pessoa que não tem disciplina com as coisas que Deus tem te dado. Desenvolva uma vida de simplicidade na presença de Deus. Simplicidade quer dizer contentamento. Fala comigo, contentamento. Então, eu não preciso comer filé mignon todos os dias. Eu posso comer filé mignon uma vez no mês, uma vez por semestre. Agora tem gente que quer comer a melhor carne toda a época. Não dá. Quer sair toda semana. Não dá. Quer lanchar na rua toda semana. Quer comer fora toda semana, todo mês. Esse dinheiro vai acabar. Quer comprar roupa nova todo mês. Não. A gente tem que ter sabedoria. Tem que ter disciplina. Mas tem que ter disciplina em tudo. Na alimentação, no cuidado do corpo, no cuidado da família. Com o que nós fazemos, 1 Coríntios 10, 23, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então eu tenho que fazer aquelas coisas que me edificam, que promovem ordem, justiça, amor, promovem o reino de Deus. O que não promove o reino de Deus eu tiro da minha vida. Você tem sido amigo de Deus? Você tem buscado a alegria do Senhor? Querido, quando você busca a alegria do Senhor, quando você começa a ter mais prazer nas orações, mais prazer na palavra, querido, Deus vai tirando as coisas supérfluas da sua vida. Deus vai tirando as coisas supérfluas da sua vida. Terceiro, cultive na sua família uma amizade verdadeira com Deus. Em contraposição aos tempos difíceis que estamos vivendo, vamos fazer das nossas famílias, famílias amigas de Deus. Uma família amiga de Deus significa que o relacionamento de toda a família com Deus é marcado por intimidade. Fala comigo, intimidade. Confiança. Obediência. E propósito. O que isso significa? Intimidade, você o busca todos os dias. Confiança, você depende dele incessantemente. Obediência, você segue a palavra dele. Propósito significa que você tem um alvo para fazer e cumprir na sua vida. Por isso, queridos irmãos, o que nós vamos fazer aqui nesta noite vai ser algo extremamente significativo. E eu creio que nós vamos ver esses frutos chegarem à nossa igreja nesse tempo. Amém? Como cultivar a amizade com Deus? Primeira questão, queridos irmãos, se você quer ser amigo de Deus, então compartilhe os seus medos, seus anseios, apresente os seus planos, os seus desejos a Deus, e pergunte a Deus: Senhor, é isso? É isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor tem para mim? É esse plano, é esse desejo? Crie na sua família um ambiente de acolhimento, amém? Um ambiente de acolhimento, para que seja um ambiente seguro, de confiança no Senhor, de confiança em Deus. Cultive na sua família obediência a Deus. Quem tem que obedecer a Deus? Nós, amém? Eu tenho que obedecer a Deus. Minhas filhas têm que me ver orando, minhas filhas têm que me ver lendo a palavra de Deus, minhas filhas têm que me ver me santificando. Alguns anos atrás, nós tivemos um preletor aqui no Encontro de Casais, e ele falou o seguinte: o que é o casamento? Ele falou: o casamento nada mais é do que você ter um companheiro que vai ver o seu crescimento diante de Deus. É uma testemunha viva de que você está crescendo diante de Deus.
Hoje, um amigo meu, nós conversamos, ele estava muito abalado, ele fez uma cirurgia, ficou hospitalizado 10 dias, saiu da cirurgia, chegou na sua casa, estava muito fraco, e ele não estava conseguindo andar. E o filho dele, o filho mais novo, caçula, veio e o carregou. E ele ficou muito abalado, porque ele sempre carregou o filho. E aquilo foi um desafio muito grande. E o filho percebeu que ele ficou abalado. Aí o filho foi, gravou um áudio e enviou para ele e disse: Pai, hoje eu tive a maior honra da minha vida, de poder ajudar o homem mais forte e imbatível que eu conheci na minha história. O homem mais inteligente que me ensinou tudo. Eu falei, aí você chorou, né? Ele falou, eu acho que se ele pedisse a chave do carro e o documento, eu dava para ele na mesma hora. Eu falei que esse é o maior elogio que a gente pode receber. Os nossos filhos verem em nós que nós somos verdadeiros servos do Deus vivo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Esse é o nosso desafio. É isso que nós devemos correr. É para esse alvo que nós devemos ir. Os nossos filhos, se eles têm alguma dúvida sobre a palavra de Deus, eles têm que vir até nós para tirar essa dúvida, amém? Porque eles veem que a nossa fé é inabalável, amém? Nós precisamos ter uma fé inabalável, amém, irmãos? Esse é o legado que nós precisamos deixar. Que nós temos uma fé inabalável. A nossa fé não está em coisas. A nossa fé não está em dinheiro. A nossa fé não está nos prazeres deste mundo. A nossa fé está em Deus. E Ele é poderoso, soberano, e Ele é inabalável. E os que confiam nele são como os montes de Sião, que não se abalam. Vamos cultivar essa fé, irmãos. Para se cultivar e ter essa fé, é preciso orar, ler a Bíblia, jejuar e obedecer a palavra de Deus todos os dias. Que em nossas famílias, queridos irmãos, nós tenhamos a decisão nessa noite de amar a Deus e se esvaziar dos prazeres desse tempo. Não darmos ouvidos a esses espíritos demoníacos, espíritos enganadores, que tentam minar a nossa vida, minar a nossa fé. E a palavra de Deus ainda traz uma advertência: ai daqueles por onde vier o escândalo, que vier a desviar os pequeninos do Senhor. Ai daqueles. Que nós não sejamos esses, amém? Amém, irmãos? Que nós sejamos desses que firmam no Senhor, que estabelecem uma cultura de alegria no Senhor, que tem uma disciplina em buscar a Deus e vivem pela ética do reino, e que acima de tudo tem uma amizade verdadeira com Deus. Você considera Deus o seu conselheiro? Você consultou a Deus sobre os seus planos, sobre os seus projetos? Queridos irmãos,
eu já vi muitas pessoas se arruinarem porque não consultam a Deus em suas decisões. Eu aprendi um segredo. Senhor, o que queres que eu faça? Se for que o Senhor testifique este caminho para mim. Isso não quer dizer que será um caminho fácil, porque o texto está dizendo que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Mas quer dizer que o Senhor estará conosco. Amém? O Senhor estando conosco, Ele é a nossa alegria. Ele vai nos dar força para caminhar, perseverar e andar nos caminhos de Deus. Que o Senhor blinde os nossos corações e as nossas mentes para vivermos na presença santa do nosso Deus e andarmos nos caminhos santos do Senhor. E que em nossas famílias nós deixemos esse legado de sermos verdadeiros amigos de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, vamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor nesta noite e vamos declarar que Ele é o nosso único e verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas. Faz uma oração no seu coração nesta noite, dizendo nesta noite que você está entregando sua vida a Cristo Jesus. Eu já fiz essa oração, faça de novo. Nunca faz mal você dizer: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, perdoa os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo, me faz viver na tua presença, me faz te amar, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que não edifica e coloca em mim todo o teu caminho e toda a tua vontade. Que o Senhor me guie aos teus caminhos, que eu venha viver segundo a tua vontade, que eu venha ser amigo do Senhor, que eu venha, ó Deus, te amar de todo o meu coração, e que a minha alegria seja o Senhor, e que o meu andar seja o Senhor, que o meu viver seja o Senhor. Pai, toma as nossas vidas nesta noite, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.